Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Vampira, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e você ajuda demais o canal. No aeroporto Memorial Mac, em Glenmora, Louisiana, um dia comum vira caos quando algo monstruoso surge. Fica claro que a criatura saiu imediatamente procurando briga, e o azar foi o aeroporto estar em seu caminho. Um monstro enorme, de aparência animal e fúria incontrolável, passa a destruir tudo ao redor. Vampira é a primeira a agir, tentando conter a ameaça com um ataque direto que joga a cabeça da criatura para o lado. A reação vem na mesma intensidade. O monstro se ergue completamente, revelando-se um gambá mutante gigantesco que começa a devastar o aeroporto. Gambit observa a cena com surpresa e um certo orgulho territorial, mas Vampira não tem paciência para hesitação e deixa claro que não há tempo a perder. Gambit finalmente entra na luta, atacando com cartas energizadas, movido tanto pelo dever quanto pela devoção que sente por Vampira. Ela reconhece isso, mesmo sabendo que às vezes ele precisa ser empurrado à ação. Como o monstro continua resistindo, Vampira muda a estratégia e assume o comando, ordenando que Death Dream abandone a luta direta e priorize a retirada dos civis. A distração inicial do novato quase compromete o plano, mas Vampira impõe autoridade, força a reação imediata e organiza a equipe. Enquanto a batalha segue, Vampira é tomada por lembranças do passado, quando ainda jovem se envolveu com a Irmandade de Mutantes liderada informalmente por Mística, ao lado de figuras como Destiny, Pyro, Blob e Avalanche. Ela reconhece que não eram heróis e que não sente nostalgia por aquele tempo. A reflexão é interrompida quando o gambá mutante tenta agarrá-la no ar e acaba colidindo violentamente com uma estrutura do aeroporto, provocando uma explosão. O confronto deixa de ser apenas uma ameaça em potencial e passa a gerar destruição real. Death Dream começa a conduzir os civis para fora da área de perigo, usando suas habilidades para mantê-los em movimento e protegidos, mesmo deixando claro o quanto isso está o drenando. O caos se intensifica com destroços caindo e pessoas agindo de forma imprudente, enquanto o Gambá Mutante muda o foco e passa a investir diretamente contra Gambit. Ele assume o papel da distração, escapando por pouco de um golpe devastador. A situação se agrava quando o monstro atinge a torre de controle do aeroporto, arrancando parte da estrutura e iniciando um colapso iminente. Vampira age sem hesitar. Se lança contra os escombros e usa toda a sua força para impedir que a torre desabe de vez, enquanto o pânico se espalha. Nesse momento, um homem em uma cadeira de rodas chama a atenção, despertando reações estranhas e indicando uma conexão inesperada. Enquanto sustenta os escombros, Vampira é tomada por pensamentos confusos e memórias que não reconhece plenamente, culminando em um flash violento ligado ao homem chamado Jay Stelton, e a intenção cruel de Victor Creed contra ele. Gambit se aproxima preocupado, mas Vampira assume o controle da situação, ordenando que todos se afastem. A evacuação sofre um revés quando Death Dream desmaia pelo esforço excessivo e o monstro aproveita a distração para causar ainda mais dano. Com parte dos civis já afastados, Vampira percebe que, apesar do caos, ninguém saiu gravemente ferido, exceto ela mesma. Gambit confia na resistência dela, mas logo em seguida Vampira é arremessada violentamente contra o chão. Graças à invulnerabilidade que já absorveu no passado, ela sobrevive, se recompõe e reassume a liderança, reorganizando o time para uma contraofensiva direta. Vampira avança em um ataque conjunto, coordenando forças até acertarem o gambá mutante com um golpe decisivo que o derruba na água, encerrando a ameaça imediata. A vitória, no entanto, cobra o seu preço. Death Dream fica completamente exausto e precisa ser amparado. Mais tarde, na fogueira da Haven House, Vampira reflete sozinha sobre o que aconteceu. Ela reconhece que forçou limites ao lidar com um novato e não consegue tirar da cabeça o homem na cadeira de rodas, nem as memórias ligadas ao dente de sabre. Gambit percebe que algo a incomoda, mas Vampira minimiza e o momento se encerra de forma íntima. Durante a noite, Vampira começa a ter um pesadelo enquanto Gambit dorme. Nesse pesadelo, ela está como se fosse o dente de sabre. Ela é confrontada por Mística, que deixa claro que agiu fora de qualquer plano combinado. A resposta é imediata e violenta.
Agora vemos Dente de Sabre, Victor Creed, segurando aquele mesmo rapaz, Jay Stelton, indefeso, se divertindo com o desespero da vítima, enquanto a Mística jaz desacordada. Creed reconhece o vínculo entre eles e enxerga a situação como algo pessoal. Creed perde o controle e ataca a vampira com fúria, ferindo-a gravemente em um golpe sangrento. Mesmo assim, ele reage com prazer cruel, dominando a vampira fisicamente, enquanto Mística reage em desespero. A vampira desperta em pânico, presa a um pesadelo intenso demais para parecer apenas imaginação. Gambit a acalma e ela reconhece que foi apenas um sonho, embora a dor e o medo tenham sido reais. Precisando de espaço, Vampira decide sair sozinha, mostrando que o trauma continua ativo. Sozinha na varanda, Vampira tenta entender se as visões são memórias de alguém que tocou ou algo que nunca foi totalmente removido de sua mente. As imagens de sangue, dente de sabre e um homem implorando continuam a assombrá-la, até que Otoro, Death Dream, aparece para se desculpar pelo ocorrido na luta. Vampira o tranquiliza e lamenta que ele tenha se ferido. Durante a conversa, Otoro percebe que a vampira evita a pergunta central e a incentiva a ser direta. Ela então questiona se ele pode estar influenciando seus sonhos, explicando que as visões ligadas à morte estão se tornando cada vez mais reais. Otoro nega qualquer controle, mas admite que os mundos dos sonhos e dos mortos às vezes se conectam. Vampira aceita que não terá uma resposta completa e se despede, levando apenas uma explicação parcial. Na manhã seguinte, Vampira deixa claro para Gambit que precisa lidar com aquilo sozinha. Ele reconhece que ela precisa enfrentar isso por conta própria e os dois compartilham um momento de carinho antes de se separarem. Mesmo assim, Vampira reforça que não gosta de falar sobre seu passado na Irmandade, mantendo limites claros mesmo em meio ao afeto. Vampira cruza o país reorganizando as peças do passado. Percebe que não se lembra do projeto Pegasus, identifica o homem da cadeira de rodas como Jay Stelton e entende que mística é a chave para tudo, já que continua surgindo em suas visões. Sem poder recorrer a Victor Creed, ela aceita que a mística e Destiny são a única chance e reconhece que o passado sempre encontra um jeito de voltar. Seguindo uma mensagem criptografada de Destiny, Vampira acredita ter encontrado o local correto, até que vê sua própria mão coberta de sangue em pleno voo. A dor surge de forma real. Ela perde o controle, não consegue respirar nem se manter no ar. Vampira atinge o chão com força, fica atordoada, mas consegue se levantar. Ao observar o entorno, ela vê uma casa isolada à beira da praia e ironiza a própria situação. Ao chegar à casa, Vampira chama por Irene e é recebida por Destiny, que demonstra desde o início que já esperava por ela. Vampira tenta aliviar o clima, mas percebe que Destiny evita responder sobre os sonhos e conduz a conversa para a mística, deixando claro que controla o ritmo e as informações daquele encontro. Ao ver Mística em uma cadeira de rodas, Vampira entra em choque. A Mística reage com sarcasmo amargo, ironizando sua própria condição até Destiny intervir. Mística percebe que por trás do humor existe dor real e profunda, e que o estado de Mística é muito mais grave do que aparenta. Mesmo desconfortável, Vampira pede ajuda. Mística fala de memórias fragmentadas ligadas à Irmandade, e quando Vampira menciona o projeto Pegasus, Destiny tenta impedir a conversa. Mística começa a se desligar, mas Vampira insiste, percebendo que algo está prestes a dar errado. Elas então entram em um surto, tomado por dor e imagens do passado. Durante o colapso, surgem as visões de Jay Stelton, ferido, e de uma figura monstruosa se aproximando, deixando claro que aquelas lembranças envolvem violência real e trauma profundo. Vampira vê novamente as mãos de Dente de Sabre cobertas de sangue e percebe que nem tocou em Mística, o que a deixa ainda mais confusa. Atordoada, ela tenta entender o que aconteceu. Essa foi uma pincelada da história da HQ Vampira, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!